Toda vez que eu falo da governança, eu estou revivendo o meu começo e minha vida toda, né? Porque a vida inteira eu trabalhei em hotelaria. Vou me apresentar, eu sou Maria José Dantas, trabalho há 30 anos no setor hoteleiro, sou presidente nacional da ABG, Associação Brasileira de Governantas e Profissionais de Hotelaria, diretora da Governança.com Consultoria. A Governança Consultoria nasceu um pouco antes, né, da ABG, oriunda de um sonho, de um projeto pessoal de migração da minha trajetória profissional dentro da operação para fora da operação, mas toda vez que eu pensava, o que eu vou fazer quando eu sair da operação hoteleira? Não me ocorria nada senão trabalhar na operação hoteleira. Só que de uma forma diferente, claro, mas era isso. Eu comecei a trabalhar em hotelaria em 1987 e todo mundo pensa que eu comecei trabalhando na governança, Não, eu comecei trabalhando em recepção, reservas, eventos. Passei por todos os setores que você imaginar antes de chegar na governança. Eu já era coordenadora de hospedagem, correspondente a gerente de hospedagem. Quando eu fui para a governança, não foi nem para tirar férias, eu fui para passar uma temporada, fazer uma transição. A nossa governança estava saindo e era uma situação meio que emergencial, né? Precisava de uma pessoa na semana que vem, né? Para a semana seguinte, na verdade, né? Naquele setor. E a minha gerente disse, Maria José, precisa de você segunda-feira, tipo, era quinta-feira hoje, segunda-feira na governança, amanhã. Ok, vamos embora. E eu cheguei naquele setor, no setor de governança, né? Assim, um pouco perdida, porque eu achava que conhecia de governança. Mas só que quem está fora da governança conhece muito pouco de governança. A verdade é essa. Foi uma grande lição, né? A minha lição começou aí. E aí eu fui, de manhã, chegava na governança, e aquele mundo de mulher em cima de mim, de manhã cedo, eu quero minha chave e o material, minha chave e o material. Eu achava aquilo assim, era assim mesmo? Perguntava para a supervisora que me assistia naquela abertura. Dependendo do dia, um pouco pior. Eu falava, minha nossa senhora, onde eu vim parar? E aí, passou aquele primeiro momento de choque, né? De reconhecimento daquela área, de entendimento daquela área. Eu comecei a gostar daquilo, eu comecei a me apaixonar por aquilo e comecei a entender, eu queria cada vez mais entender mais sobre governança. Eu achava incrível. De manhã era aquele mundo de gente lá em cima, né? Aquele mundo de mulher. Ele me achou o material e a gente entregava para elas aquela produção inteira do dia. E no final do dia, elas entregavam aquilo tudo pronto. E a governança funciona assim, tudo acontece. E eu achava aquilo, nossa, extraordinário. Eu falava, mas eu quero saber como é que é isso, eu quero acompanhar isso de perto. E assim foi. Eu estava dentro do setor, tinha a oportunidade de conhecer muito mais, de fazer muito mais, aprender muito mais. Para mim, significava entender aquela operação de dentro, né? E assim fiz. Fui para os andares, cheguei nos andares, eu falei, a primeira camareira que me recebeu, né? Cheguei para ela e falei, olha, hoje eu vim trabalhar com você. E aí ela me disse, a senhora veio fazer mesmo o que aqui? É uma pergunta, né, assim meio duvidosa. Fazer mesmo o que aqui? Eu falei, olha, eu vim trabalhar com você, eu quero aprender a fazer cama, quero aprender a fazer banheiro, quero saber como é que você faz, eu quero entender como é que é o seu trabalho e tal. E assim foi. Ela olhou assim, com certa desconfiança e falou, não aguenta não. Não aguenta não. Tipo, meu trabalho ela nunca vai fazer. Meu trabalho é pesado, não é para ela. E de fato, o trabalho era pesado mesmo. O trabalho da camareira é um trabalho pesado, né? A gente sabe, é pouco quando a gente não está dentro, envolvido, né? Quando a gente não está integrado a esse setor, sabe-se pouco da governança. Mas é um trabalho pesado, sim. É um trabalho muito físico, requer muito preparo físico a trabalhar com as camareiras. Depois desse momento, eu fui trabalhar com a lavanderia, né? Nosso hotel era um hotel que tinha lavanderia própria. Fui trabalhar com as áreas públicas, o serviço social, os ASGs. Primeira vez que eu conversei com o supervisor, né, para conhecer a estrutura de serviço da governança nas áreas sociais, eu cheguei para ele e falei, vamos fazer um tour, vamos andar, vamos conhecer o hotel, vamos passear e tal. E fui. E chegava para ele e perguntava, quem é que cuida disso aqui? Quem é que limpa? Quem é que cuida? Quem faz manutenção disso? Olha, quem faz a limpeza é a governança. Agora, a gente observa, a gente verifica sempre, se tiver necessidade de manutenção, a governança chama a manutenção.
Eu ia para outra área e chegava lá e perguntava a mesma coisa. Ele dizia, não, aqui é tudo a governança que cuida. Para outro, eu falei, meu Deus, aí por fim eu fui para a rua, fui para lá de fora do hotel, aquela calçada de pedra portuguesa maravilhosa, branquinha, né, um rejunte bem branquinho. E aí eu perguntei para ele, vou te pegar agora, né? Pensei, quem é que cuida dessa calçada aqui, dessas jardineiras aqui, perguntando sobre as plantas do lado de fora do hotel. Quem é que cuidou e esperava que ele dissesse assim, não, manutenção faz isso, outro setor, então jardineiros vêm de fora e fazem isso. E ele falou assim, não, aqui é a governança que cuida também. A gente tem um cronograma de trabalho, a gente tem uma regularidade para fazer a limpeza dessa área. Eu falei, meu Deus, eu estava do lado de fora do hotel, fui lá mais para fora ainda, olhei lá para o teto e vi um relógio enorme que tinha na torre do hotel. E olhei para aquele relógio e falei, agora que eu pego ele. E aí eu perguntei para ele, quem é que cuida daquele relógio lá em cima? Quem limpa aquele relógio? Ele limpa alguma vez? Alguém cuida daquilo? Ele falou assim, ah, sim. Ali em cima é a governança com a manutenção. Uma vez por ano a gente sobe lá. Aí, por fim, eu perguntei a ele, eu falei, meu amigo, me fale uma coisa. Por último, para encerrar o nosso tour, aonde é a área do hotel que a governança não entra? Aí ele falou, parou por um segundo assim e falou assim, dentro da cozinha. Eu falei, ai, que bom que tem um lugar dentro do hotel que a governança não entra. E aquilo foi me dando uma compreensão extraordinária sobre o que era a governança, né? Era o setor que cuidava de toda aquela estrutura operacional de serviço. A gente não cuidava só do quarto, o quarto era o principal produto que a indústria hoteleira comercializava, que a gente cuidava, era o principal produto. Mas tinha todo um trabalho que complementava aquela estrutura de hospedagem. Tinha todas as áreas sociais, as áreas de estar do cliente, do hóspede, de lazer. Nós tínhamos lobby, calçada interna e externa, cuidava de todos os serviços da estrutura de hospedagem, como contratos com prestadores de serviços, por exemplo. Isso tudo passava pela governança, né? Era a governança que ia atrás do fornecedor disso, do fornecedor daquilo. Bom, foi isso que me fez crescer, foi isso que me fez me apaixonar pela governança hoteleira, porque era um setor desafiador, eram muitas frentes para atuar, era muita oportunidade de fazer aquele trabalho ser melhor do que ele era feito. Era um desafio, era matar um leão por dia, né? Mas acho que matar um leão era pouco, eram 5 leões que matava por dia para dar conta daquela operação. Começou assim, e quando a governanta ia ser contratada, né? E aí a minha gerente disse, olha, nós já estamos contratando a governanta, isso já fazia uns 3 meses, eu estava no setor, 4 meses, nós já estamos contratando a governança para começar, tipo, mês que vem, né? E aí eu falei para ela, não faça isso, contrate para o meu lugar, me deixe na governança. Casei com a governança e daí para frente o meu desafio era, porque eu aprendi muito nessa operação, né, de ver essas meninas trabalhando, as camareiras me ensinaram tudo, as camareiras eram fantásticas, as meninas da rouparia, da calandra, elas eram maravilhosas, as passadeiras. Eu fui trabalhar com essas equipes operacionais, fui conhecer essa estrutura operacional e conheci um lado da estrutura do hotel que eu jamais tinha passado nem perto. Eu fui conhecer as pessoas de perto, o que elas faziam de perto. Isso me deu uma visão extraordinária do que precisava ser feito. E aí foi quando eu comecei a fazer os primeiros ensaios da estrutura, né, de criação de uma estrutura de serviços para a área de governança. Foi esse o momento, né, que startou o processo que depois evoluiu, que eu criei uma metodologia, que eu criei ferramentas de gestão, de controle, criei um modelo de gestão para a governança hoteleira. Foi a partir desse primeiro passo, dessa empatia com o setor, mas porque governança, eu sou uma pessoa inquieta, na verdade eu sou uma pessoa muito inquieta, sou uma pessoa dinâmica, e a governança faz a gente sair do lugar mesmo que não queira, todos os dias, né? Não existe uma rotina na governança, não existe, eu vou colocar na minha agenda isso para fazer amanhã e eu vou fazer
fazem. Na governança é um pouco pior. Governança é um pouco pior. Não existe rotina na governança. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, embora faça o planejamento, embora tenha que ser feito o planejamento, embora tenha que se fazer cronogramas de trabalho, agendas de trabalho, porque se você não fizer, é muito pior. Você fica à deriva. Essa visão da operação, ela foi se refinando a cada dia. A hotelaria me transformou numa pessoa melhor, a governança me transformou numa profissional melhor. Eu cresci muito com a governança, com essa operação, né? com esse trabalho de base. Eu cresci muito com as pessoas que trabalhavam na governança. Elas me ensinaram muito, me ensinaram tudo que eu precisava da operação e depois eu fui aperfeiçoar esse método, né? Aquilo que as camareiras me ensinavam naquela ocasião, elas não faziam ideia por que eu estava tão interessada, né? Em saber como elas faziam, mas eu queria muito entender como elas faziam, porque eu achava que elas podiam fazer melhor. E o meu desafio depois disso era fazer com que elas fizessem tudo que elas já faziam muito bem, ainda melhor, com menor esforço, porque era muito sacrificado o trabalho das camareiras. Até hoje é um trabalho pesado, mas elas faziam um trabalho. Naquela época a gente tinha poucos recursos, poucos materiais, poucos equipamentos, não tinha a vasta oferta, né, que nós temos hoje. A indústria química melhorou muito, nossa, deu saltos, avanços e avanços. A tecnologia nos deu presentes e presentes, né? Temos materiais novos, produtos novos, equipamentos novos que ajudam muito, né, a transformar essa dinâmica operacional em algo mais leve. Então, o objetivo sempre foi fazer com que elas fizessem melhor, com menos esforço, e fizessem com mais eficiência tudo que elas faziam. O desafio era sempre esse.